Olá, tudo bem? Que Deus abençoe sua vida, sua família e o seu lar. E eu quero me valer de uma palavra bíblica que Jesus Cristo falou e o evangelista Lucas registrou. Está no capítulo 10 e o verso de número 5. Na casa que entrardes, deixai a paz sobre ela. Então, a paz do Senhor Jesus Cristo para você e a sua casa. Eu sou Maximiano Soares e nesta oportunidade eu quero ler um texto, fazer um breve comentário. No final, eu vou estar orando a Deus por você e sua casa. Mas já de início eu quero aproveitar e pedir para você, dê o seu joinha, não custa nada. Aperta o dedo aí. Se você gostou, amém. Se você não gostou, aperta lá, não gostei. Também, se você puder, faça um comentário. E eu quero te pedir mais uma coisa. Compartilha com alguém nossas mensagens para que eles e elas, como também o seu lar, seja abençoado. Fazendo assim, você vai estar nos ajudando a fazer com que a família aqui do canal ela venha crescer. O texto é Isaías, capítulo 14, e o verso 27, assim está escrito: Porque o Senhor dos Exércitos determinou, quem, pois, invalidará? E a sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Perceba que esse texto, ele é profundo, ele é forte e é cheio de revelações e instruções para as nossas vidas. Observe, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Você tem que entender que o que Deus fala vira lei. O que Deus promete, Ele cumpre. Deus não é o homem. Moisés, quando escreve o livro de Números, no capítulo 23 e o verso 29, ele diz, capítulo 23 e o verso 19. Assim está escrito, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria a ele e não faria? Quando Deus ele promete, a pessoa que recebeu a promessa tem que crer. As pessoas que sabem que você tem uma promessa e que receberam de Deus, elas podem até não crer. Elas podem até zombar. Elas podem até dizer, ele é um sonhador. Ela sonha muito. Isso aí não vai se cumprir nunca. Mas não tem problema. Os que estão de fora pode até não crer. Mas você que recebeu a promessa, você tem que crer. Muitas das vezes, e eu já passei por isso, quando eu estava iniciando e comecei a receber as primeiras profecias acerca do propósito de Deus para comigo, eu alegre, saía falando para todo mundo. E aí começaram a surgir e a se manifestar os que não acreditavam. Porque na lógica humana era impossível estar aqui. Era impossível chegar aonde eu cheguei. Por isso eles desdenhavam de mim. E isso me entristecia. E eu queria, de maneira que a pulso, fazer eles crer. Fazer eles crer. Mas na verdade, quem tinha que crer era eu. Então quando Deus faz uma promessa, quem tem que crer é você. Sua esposa pode não crer, mas você tem que crer. O seu esposo pode não crer, mas a irmã tem que crer. O teu filho pode não crer, mas você tem que crer. O filho que recebeu a promessa, ele tem que crer. Ainda que seu pai não crê, ainda que a sua mãe não crê, ainda que seus irmãos não crê, mas você precisa crer. E quando você crê no que Deus te prometeu, você vai desfrutar do favor de Deus. Porque aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. E uma vez que Deus cumprir o que Ele te prometeu e você creu, as pessoas que não acreditavam, elas vão passar a crer.
Por que elas vão passar a crer? Porque elas vão ver se cumprir na sua vida aquilo que Deus prometeu e você falou que Deus tinha dito. Então, quando você crê na promessa que Deus te fez, o que acontece? Esse ninguém aqui são as pessoas que estão lá de fora. Eles não têm poder e nem autoridade de invalidar o que Deus te prometeu. Ninguém. Na verdade, a única pessoa que pode invalidar a promessa que Deus te fez é justamente você que recebeu a promessa. Se Deus te faz uma promessa e você não crê, aí o que Deus te prometeu, Ele não vai poder cumprir. Porque Deus não cumpre na vida daqueles que não crêem. Agora, quando você crê, você pode ser a pessoa mais improvável de chegar lá. Mas se você creu naquilo que Deus te prometeu, Deus vai te dar condição, Deus vai te levar ao lugar da promessa. Porque o Senhor dos Exércitos determinou: quem, pois, invalidará? E a sua mão estendida está. A mão do Senhor está estendida para fazer cumprir a promessa na vida daquele que recebeu a promessa e creu. Quando você crê na promessa que você recebeu de Deus, a mão de Deus vai estar sempre te acompanhando, te guardando, te protegendo, te livrando, te abençoando, te engrandecendo e te fortalecendo. Vocês aqui conhecem muito bem a história do jovem José. Um belo dia ele acorda e diz assim: papai, eu tive um sonho, e no meu sonho a lua e o sol e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Os seus irmãos ficaram revoltados. Eles chegaram a dizer: porventura reinará tu sobre nós? O próprio Jacó não acreditou a isso, mas ele guardou no seu coração. Um belo dia ele levanta e disse, na hora do café, ele, seus irmãos e seu pai ali, e ele disse: pai, eu tive outro sonho. E eu sonhei que eu estava no campo juntando molhos de lenha, e de repente o meu molho de lenha ele começou a flutuar. E os outros molhos de lenha vinham e se curvavam diante de Deus. A Bíblia diz que por causa desse sonho, os seus irmãos passaram a odiar José a ponto de tramar a sua morte, vender ele como escravo. É interessante que ele tem aproximadamente 17 anos e quando Deus faz cumprir essas promessas, ele está com 30. Então nós temos aí cerca de 13 anos. 13 anos de lutas, de batalhas, de adversidades, poços, vendido como escravo, cadeia. Mas a Bíblia vai dizer assim, e Deus era com José. Deus era com José. Por que Deus era com José? Porque ainda que seu pai duvidara, ainda que os seus irmãos não crerem e passaram a odiar José, todavia o José acreditou. Então, quando você crê, a mão de Deus vai estar estendida. Seus irmãos tentaram matar ele lá, ao jogar ele no poço, mas a mão de Deus estava lá. Venderam ele como escravo, mas a mão de Deus estava com ele. Ele foi preso injustamente por causa da mulher de Potifar. Ele vai para a cadeia, para a prisão, mas a mão de Deus estava sobre ele. Então, quando nós cremos na promessa que Deus nos fizera, a mão de Deus ela vai continuar estendida sobre as nossas vidas. Continuar nos abençoando, nos fortalecendo, nos preparando para o momento de Deus cumprir o que Ele prometeu sobre as nossas vidas. Na mensagem de hoje, eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, a crer.
sem titubear, sem duvidar no que Deus te prometeu. E se você crê no que Deus te prometeu, ninguém vai invalidar o que Deus prometeu. Se você crê naquilo que Deus te prometeu, ninguém fará a mão de Deus voltar atrás. Se você crê naquilo que Deus te prometeu e você for fiel a isso, te prepare para viver o cumprimento de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. É essa a mensagem de Deus. Vamos falar com Ele. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento de oração eu quero apresentar minha vida, como também a vida de todos os nossos inscritos no canal, suas famílias, o seu lar. E eu quero declarar no Teu nome, Pai, que se ele permanecer te servindo, fazendo a Tua vontade, tudo aquilo que o Senhor tem prometido a ele se cumprirá na vida dele. Eu quero declarar que ainda neste ano, muitos aqui vão estar vivendo o cumprimento das Tuas promessas sobre a vida deles. Que as Tuas mãos venham continuar estendidas sobre as nossas vidas, nos guardando e nos protegendo de todo mal. Eu oro por aqueles que estão tristes, que recebam alegria, que os doentes sejam curados, que os oprimidos sejam libertos, que os fracos sejam fortalecidos, que os desanimados recebam ânimo, que aquele que caiu receba a força de Deus para se levantar, que o perdido encontre o caminho chamado Jesus Cristo, e aquele que não tem nenhuma esperança, eu apresento o Senhor, que é a nossa única e viva esperança. Também oro por aqueles que estão enfermos dos seus lares, ou num corredor de hospital, ou numa UTI, que a mão do Senhor venha curá-los, libertá-los e transformá-los. Eu também oro por aqueles que estão nos presídios, seja masculino ou feminino, que o Senhor venha libertá-los, que o Senhor venha transformá-los em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus aí agora. Fique na paz, fique bem, fique todos com Deus.